O Atlético, para essa próxima janela, como ficará? E o investimento barra dívidas ou versus dívida, como que fica, hein, Rafael Menin? Mas no começo do ano passado e no meio do ano, a gente trouxe jogadores importantes. Mas ainda assim, por incrível que pareça, o investimento, essa rúbrica de investimento, ela também foi negativa no ano passado. E aí o que sobra são os juros. A maior parte dele foi para reduzir o endividamento. E, havendo novos aportes, o recurso será também destinado majoritariamente para o pagamento da dívida. A não ser que a gente defina, se a gente reduzisse para 150 milhões, aí o Atlético passaria a ter uma capacidade maior de pagar a dívida. Mas, obviamente, o desempenho esportivo cairia muito, né? Então, a gente fica aqui de novo equilibrando um monte de pratinhos. Mas todo o movimento de chegada, de saída, de montagem de elenco, ele é feito, são meses de trabalho, né? O Atlético tem hoje, são vários, temos stakeholders, você tem comissão técnica, você tem o diretor de futebol, então são profissionais um grupo de 20 pessoas, eu diria, participando dessa estratégia de montagem de elenco. São pessoas que trabalham durante muitos meses e de forma muito, muito organizada para a gente tentar acertar mais do que errar. Vamos lá, eu não estava aqui no programa na semana em que o Rafael concedeu essa entrevista. E que bom que finalmente alguns dos donos dos clubes vieram e o Rafael até falou, pô, eu não tenho esse perfil de ter esse papo informal, de ser populista. Mas uma das vantagens que colocaram quando vocês adquiriram a SAF é que estava aqui perto, era nosso vizinho, que a gente ia poder bater na porta e obter resposta. Então precisa sim. Tem vezes que eu vou procurar um farmacêutico para comprar um remédio, um enfermeiro quando é algo mais grave, vou procurar um médico quando é mais grave ainda. Então, quando chega em determinadas esferas, vocês que têm que ir para o microfone. Tá bom, a grande resposta que eu queria ouvir nessa coletiva, eu não obtive essa resposta. O Atlético, nos últimos anos, conquistou grandes títulos, chegou em finais, semifinal de Libertadores, vendeu muitos jogadores, conseguiu alguns dos patrocínios, o patrocínio mais alto da história, que é o atual patrocínio Master, e o Atlético também teve muito dinheiro de premiação de uma forma geral. Se com tudo isso, inclusive vendendo o patrimônio que é o Diamond, o Atlético não conseguiu diminuir essa dívida, pelo contrário, ela praticamente dobrou, o que fazer daqui para frente que não tem aporte, ou pelo menos não existe essa previsão, não existe mais shopping para vender e você fica totalmente dependente do desempenho nas competições e de boas vendas. Eles não conseguiram apresentar um plano de como vão abater essa dívida e isso me preocupa demais. E lembrando, não foi o Fael que prometeu, foram vocês. Não, você é desinformado. Eu avisei, velho. Você é desinformado. Eu avisei nesse programa aqui, vai vender o shopping, não vai pagar as dívidas. Vai vender o shopping, não. Eu avisei nesse programa. Não, e ele é um desinformado. Eu sei de onde vai vir o dinheiro, Leopoldo Siqueira. De onde? Quantas vezes o Atlético vendeu o campo dele, o terreno para a prefeitura e pegou de volta? O presidente Antônio Carlos? É. Que eu me lembro que eu tenha vindo de Juiz de Fora em 87 para cá umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Eles vão vender o shopping de novo, gente. Eles vão receber o shopping e vender de novo. É muito fácil. Vendeu na década de 70. Vai ter abatimento de dívida. Eu avisei. Vendeu na década de 70, pegou depois, concedeu para a Multiplan construir o shopping e agora o Gão. Você avisou no programa também. Você avisou no programa também que a dívida do Cruzeiro era de 600 milhões. Não. Você falou. A dívida circulante do Cruzeiro. Tá no YouTube, não, ele falou a dívida. Aí saiu o balanço. Que eu tenho errado, e me equivoquei de repente de não ter falado a palavra dívida circulante. Mas quem tem de contabilidade, amigos meus falaram comigo, falaram assim, não, deu para entender que você estava se referindo à dívida circulante, porque é óbvio e evidente que a dívida do Cruzeiro em recuperação judicial é mais de 1 bilhão. Aí o Cruzeiro também não pagou ninguém na recuperação judicial. Está pagando. Não pagou também. E além disso não tem patrimônio, porque não construiu estádio. A dívida do Galo, parte disso é estádio. Se minha situação é ruim, a de lá também é ruim demais. A questão é essa. Eu estou aqui para cobrar SAF do Atlético, eu não vou cobrar SAF do Cruzeiro. Eu não joguei nada em cima de você, responsabilidade nenhuma, mas entendeu? Parece que você está levando bem pro lado pessoal a situação. O que eu estou falando para você foi o seguinte, quando eu falei da dívida... SAF, só um minuto. Eu estou empurrando para ele. Não, deixa você falar, só um minuto. Quando eu falei da dívida... Então me perdoa. Você está disputando quem deve mais? Eu fiquei fora, não resolveu nada aqui. O que acontece é o seguinte, quando eu falei sobre dívida, eu falei sobre dívida circulante do Cruzeiro em torno de 600 milhões.
E na época eu errei ainda, porque estava em torno de 300, pelo balanço do Cruzeiro, 350 milhões a dívida circulante mais ou menos. Óbvio que a dívida do Cruzeiro está acima de 1 bilhão, mas ela está devidamente calculada como se fosse uma espécie de saldo devedor e já tem gente recebendo sim. E a prioridade nesse recebimento é de funcionários comuns, funcionários como, por exemplo, o Sorriso, que entrou na dívida do Cruzeiro naquela época lá, porque não estava recebendo salários naquela situação. Agora, sobre o shopping, foi prometido para vocês que iria reduzir a dívida, não reduziu a dívida e eu avisei que o falidão da massa não ia reduzir essa dívida. Só vender minha treta não é com o Gão, minha treta não é com o Cruzeiro, o problema deles... Eu vou pro pessoal aí. Não, minha treta não é com você é meu parceiro. Minha treta não, a minha cobrança é com o dono de clube do Atlético, porque não é Rafael que prometeu, não é torcedor de arquibancada. E deixa eu falar para vocês, tem ninguém lucrando com crítica aqui não. Tá? Precisa de gente, porque teve gente para cobrar de Paulo Cury, de Afonso Paulino, de Alexandre Calil, de Daniel Nepomuceno, de Sete Câmara. Isso é base do jornalismo em qualquer clube do Brasil. Não vem com discurso alinhado com todo mundo não, porque cobrança aqui sempre vai existir. Sempre vai existir.